Muito bem, meu querido irmão, muito bem, minha querida irmã, trazendo nesse momento aqui dentro do nosso programa, Saudosa Lembrança, uma reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. E você que tem nos acompanhado, este já é o sexto programa que nós temos refletido sobre o livro dos Salmos. E nesta manhã não vai ser diferente, vamos estar meditando um pouco aqui neste Salmo de número 15, que nós lemos na abertura do trabalho, tá certo? Esse Salmo de número 15, que é um salmo que fala sobre as características do verdadeiro cidadão dos céus, né? O livro dos Salmos, como dissemos já em outros programas, o livro dos Salmos, com certeza, ele é o inário, né? O inário de Israel, quando Israel se reunia para adorar ao Senhor nosso Deus, para cultuar a Deus, era lido, era cantado, melhor dizendo, estes salmos, né? No entanto, os salmos é para nós, como se fosse, era para Israel, como se fosse para nós hoje, a nossa querida harpa cristã, aonde contém os louvores que exalta, que bendiz ao bom e eterno nome do Senhor nosso Deus, tá? E já no primeiro versículo, no versículo de número 1, o salmista, ele começa fazendo uma pergunta um tanto interessante, um tanto desafiadora. Ele começa perguntando: quem habitará no teu tabernáculo? E aí ele continua: quem morará no teu santo monte? Amados irmãos e amadas irmãs, esta é, sem sombra de dúvida, como diria o Silvio Santos, a pergunta de US$ 1 milhão, ou R$ 1 milhão. Quem habitará no teu tabernáculos? Eu sempre costumo dizer, quando tenho oportunidade de mencionar a palavra de Deus, que o céu é um lugar de surpresas, que o céu é um lugar onde vamos encontrar muitas surpresas. Por que então que você fala essas coisas, irmão Ribamar? Por que então você menciona isso, que o céu é lugar de surpresa? Eu digo já, porque o céu é lugar de surpresa, que lá nós vamos ver gente que jamais nós imaginaríamos de ver no céu. Bem como vamos sentir faltas de pessoas que nós garantiríamos, com toda a nossa sinceridade, que elas iriam estar lá. E, no entanto, não iremos vê-la e não iremos encontrá-la. Por isso que eu digo que o céu é lugar de surpresa. E por isso que o salmista Davi faz essa indagação: quem habitará no teu tabernáculo? Tabernáculo aqui, né, vamos trazer para a área espiritual, com certeza é o céu. Quem morará no teu santo monte, tá? Representa o céu. Usa essa figura de linguagem para se mostrar ao céu, tá certo? Então, por isso que eu digo que o céu é este lugar, irmãos. E, infelizmente, nós estamos esquecendo dele. Quando eu digo esquecendo dele, eu me volto aqui para as nossas mensagens que estamos vivendo nos últimos dias, né? Nós precisamos ouvir mais mensagens que falem do céu. Porque, afinal de contas, o céu é real ou não é? O céu existe ou não existe? Estamos caminhando para lá ou não estamos? Outras perguntas para que nós possamos analisar e responder. Se o céu é real, se o céu existe, então eu tenho que pensar nele. Eu tenho que viver, como dizemos ali, falamos o nosso GF, para o nosso querido irmão Jacó, tá certo? Nosso GF ali na Oase, diz que nós somos seres espirituais que estamos vivendo aqui neste mundo, tá certo? A nossa terra não é aqui, a nossa pátria não é aqui, apesar de que também não temos que viver aqui como extraterrestres, não, de maneira nenhuma. Nós temos que viver aqui cumprindo a nossa dupla cidadania. Somos cidadãos da terra, porque ainda estamos aqui. Somos, beleza, ok, verdade, somos. Mas também não podemos esquecer que somos cidadãos do céu. Então temos que viver essa dupla cidadania. Não temos que valorizar uma e desprezar a outra. Não, temos que valorizar as duas cidadanias. Como cidadão da terra, é meu dever, é minha obrigação
tá certo? Cumprir aqui as leis estabelecidas, as normas que os homens estabeleceram. Por falar em normas aí, temos as leis que regem a nação, que regem uma sociedade, como a Constituinte Estadual, a Constituinte Federal, né? A Constituição Federal e também a lei orgânica do município, que rege as leis do nosso município. Então, temos que estar atento a tudo isto. Mas como cidadão do céu, irmão Ribamar, qual é a constituinte do céu? A constituinte do céu, sem sombra de dúvida, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Como cidadão, eu tenho que me guiar pelas leis humanas. E essas leis eu tenho que obedecê-las até o ponto que ela não se choque com a lei superior, com a lei máxima, com a lei soberana, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é a minha Constituição, que é a minha bússola. As leis naturais, a lei dos homens, ela me rege aqui a minha cidadania terrestre. E a Bíblia Sagrada, a Constituição soberana, ela rege a minha vida espiritual, a minha cidadania espiritual, a minha cidadania celestial, né? E é interessante dizer isso para você aqui, que todas as constituintes, sobretudo a Constituinte brasileira, ela é pautada na palavra de Deus. É tão tal que no seu preâmbulo ela diz em nome de Deus, tá certo? E bem como a Constituinte americana também, ela é pautada, e por que não dizer as leis dos ocidentes, a maioria delas, todas elas, é baseada na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, querido, vivemos esta dupla cidadania, que não podemos deixá-la de maneira alguma. E nessa resposta que o salmista Davi faz, ele começa aqui, ainda dentro deste salmo, começa a dar um norte, ele começa a apontar o rumo de quem é esse cidadão do céu que vai morar, que vai habitar no céu de glória, né? E ele faz essas duas perguntas: quem habitará no monte do Senhor, quem habitará no tabernáculo do Senhor. E aí aqui no versículo 2 ele começa a dizer: olha, irmão, quem vai morar no céu é aquele que anda em sinceridade. Aquele que anda em sinceridade. Aí bota uma vírgula. Já é uma das características. Ser sincero, irmãos. Sabe? E esta palavra sinceridade é sincera, tirar a máscara. Era uma festa que fazia as máscaras de cera e colocava em seus rostos, tá certo? Para viver uma outra personalidade ou viver viver uma outra vida, digamos assim, né? E aqui sinceridade é tirar a máscara, é viver a verdade, é viver os preceitos de que a palavra nos orienta e nos ensina. E nós vivemos num mundo, querida igreja e amados irmãos que nos acompanham, um mundo em que a sinceridade está em extinção, digamos assim, onde as pessoas não vivem mais esse preceito. E aqui não confundir sinceridade com sincericídio, não confundir sinceridade com a ignorância, como pode dizer, falou aqui a palavra, com arrogância. Não, a sinceridade em todas as maneiras de viver, ser íntegro, né? Íntegro com você mesmo, íntegro com o seu próximo, íntegro com a sociedade, com a comunidade que está ao seu redor, andar em sinceridade. Portanto, eu resumo aqui: andar em sinceridade, para mim e para você viver isso, é somente nós colocarmos em prática os ensinamentos da palavra de Deus, o ensinamento do Evangelho. Se eu e você andarmos nesse ensinamento, se eu e você praticarmos este Evangelho, com certeza, queridos, andaremos em sinceridade, andaremos em integridade, andaremos em novidade de vida. E aí ele começa: aquele que pratica a justiça. É lógico, né? Se eu ando em sinceridade, não tem como eu praticar injustiça. Se eu ando em sinceridade, não tem como eu ser injusto, tá? E aí ele continua ainda, a terceira característica aqui nesse versículo: que fara verazmente segundo o seu coração. Ou seja, o homem que não mente, o homem que é sincero, o homem que chova ou que faça sol, a sua palavra não muda. E é o que o próprio Senhor Jesus nos instruiu. O que ele disse? O próprio Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, o seu Salvador. Ele diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não.
E aí o Senhor Jesus acrescenta: o que passar disto é de providência maligna. Providência maligna, tá certo? E aí no versículo 2, no versículo 3, queridos irmãos, aqui já começa um pouco, como pode dizer, a polca a arrochar o parafuso. E o salmista, além dele já no verso 2, ele começa a responder: aquele que é de sinceridade, aquele que pratica a justiça, aquele que fala ferazmente a verdade, segundo o seu coração. E aí no versículo 3 ele vai dizer: olhe, querido irmão, escute isso aqui, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo, louvado seja Deus. E eu quero destacar aqui, amada igreja, amados irmãos, eu quero destacar aqui dizendo aquele que não difama o seu próximo com a sua língua. Queridos irmãos, nós vivemos hoje um cristianismo que na vida de algumas pessoas, ou a vida de algumas pessoas, precisa este ajuste para viver esse cristianismo pleno. E uma das coisas que o adversário das nossas almas tem feito nos últimos dias para atingir a minha vida espiritual e atingir a sua vida espiritual é usar, escute isso que eu vou dizer aqui nesta manhã, usar a nós mesmos, a nós outros mesmos, para nos atacarmos e para nos degladiarmos uns aos outros. Quando isso acontece, irmão Ribamar? Quando eu não estou atento à palavra de Deus, quando eu não estou com meus ouvidos espirituais afinados a ouvir a voz do Espírito Santo, e aí eu me deixo me levar pela voz do inimigo e começamos a difamar os nossos irmãos. E a Bíblia mesmo já diz isso, que os nossos inimigos são da própria casa, né? Os nossos próprios irmãos, difamando uns aos outros, falando coisas negativas a respeito de nós mesmos. Irmãos, nós não devemos e nem podemos nos digladiar uns com os outros, difamarmos uns aos outros, porque esse papel não é meu, esse papel não é seu, esse papel é do adversário que já está aí fazendo, nos acusando diante de Deus, tá certo? E nós vemos hoje esse mal ganhando assim, campeando dentro da igreja, irmãos que não se contenta em não se refrear, em não segurar a sua língua. Nós temos séria dificuldade, nós que eu também estou me incluindo dentro desse negócio, temos séria dificuldade de reconhecer as qualidades dos irmãos, temos séria dificuldade de perdoar a falha do irmão, temos séria dificuldade de aceitar o defeito do irmão. Em vez de levar uma palavra de ânimo, uma palavra de ajuda, uma palavra de conserto ao irmão, nós começamos a atacá-lo, começamos a difamá-lo, começamos a falar mal do irmão. Queridos, quem não tem defeito? Todos nós temos, eu tenho, você tem. E a nossa função como cristão é amar. E amar aqui não é passar a mão nos defeitos, não. É dizer, irmão Leonardo, eu amo você, mas você tem esse defeito aqui que eu vou ter que me ajustar a ele e tentar ajudar a você a superar e juntos caminharmos ao céu de glória. E não começar a atacar o meu querido irmão Leonardo, falando mal dele, falar das suas falhas de caráter, digamos assim, ou da minha. Porque nós estamos em construção, a santidade é um processo de construção, eu estou em construção em santidade, hoje eu devo ser mais santo que amanhã, e assim sucessivamente, a minha santidade ela está em construção, e é tão tal que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que refreia a sua língua é um varão perfeito. Irmão, mas eu não consigo refrear, é verdade, eu não consigo, mas eu tenho que perseguir, eu tenho que procurar, eu tenho que não desistir, a controlar esta língua e a não difamar. E a Bíblia diz coisas mais interessantes lá, vai dizer que é a sétima coisa que Deus abomina.
Qual é a sétima coisa, irmão Ribamar? Aquele que difama o seu irmão, aquele que faz contenda entre os irmãos, aquele que apressa os seus pés a derramar sangue, digamos assim, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então, difamação, e que possamos refrear a nossa língua e, sobretudo, amar os nossos irmãos para aceitar aceitar os seus erros, quando aqui e acolá erramos. Ô, irmão, o seu erro aqui, mas não é correto isso aqui, mas Deus vai te ajudar a superar e você vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E aí ele começa, ele ainda diz ainda, a sua língua não faz mal ao seu próximo, nem aceita suborno, nem afronta contra o seu irmão. Versículo 4, aquele cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra e teme o Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Ou seja, é aquele irmão que a palavra dele, se ele disser, foi o irmão Ribamar que disse, foi, pois é verdade, é verdade. Se ele disse, está dito, ele não muda, tá certo? Mesmo com dano, mesmo com prejuízo, tá certo? Naquele irmão que aceita suborno para acusar o irmão que diz uma coisa aqui e diz outra acolá, não, tá certo? Não de maneira nenhuma, mas que ele é o sim, sim e não, não. Então, queridos irmãos, que nós possamos estar com essa característica, com essas qualidades. Aqui o salmista ele começa a delinear, apenas apontar algum norte da característica daquele cidadão que vai morar no céu. E que nesta manhã, querido irmão e querida irmã, que eu e você possamos ser estes cidadãos que vamos morar no céu, que vamos habitar no céu. E a minha oração final aqui dentro desse nosso programa Saudosa Lembrança é que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cumprir com estas características e com essas qualidades do cidadão do céu. Pois és do meu coração, eu para ti. Momento da oração. Convidando o exército de oração. Orai sem cessar. Momento da oração. Oremos, queridos irmãos, amado Deus e amado Pai, nesta manhã maravilhosa, Senhor, que refletimos nesse Salmo 15, que nos chama a atenção, que nos alerta para a característica do cidadão do céu. Senhor, que eu seja um cidadão do céu, que estas características estejam em mim, que essas características estejam em meu irmão. Senhor, nos ajude a cada dia, a cada instante, nos aproximarmos mais de Ti. Nos ajude a cada momento a cumprirmos, Senhor, estas qualidades que aqui descrevemos esta manhã. Por isso eu te peço a ajuda do céu sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã e, sobretudo, sobre a ajuda do Teu Santo Espírito. É o que nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.